Olá, futuro procurador e futura procuradora. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esta aula de revisão de véspera da PGM Aracaju. Meu nome é Hugo Seder, sou procurador do município e professor de Direito Civil. E selecionei para vocês aqui os temas mais relevantes, os que mais caíram em prova, após uma análise dos últimos 5 anos de provas organizadas pela Banca CESP, nessa modalidade de certo e errado. Eu selecionei aqui o que mais foi cobrado, certo? E eu fiz isso porque eu tenho uma missão muito difícil, sempre falo isso, de falar sobre direito civil, que é a maior matéria, em apenas 1 hora. Então, optei por selecionar, de acordo com a estatística e com o mapeamento, as matérias mais cobradas. Sem mais delongas, começando pelo primeiro tema mais cobrado, que é desconsideração da personalidade jurídica, prevista lá no artigo 50 do Código Civil, trazendo rapidamente aqui o teor do artigo. Então, em caso de abuso da personalidade jurídica, sabemos que pode se caracterizar pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, perceba, o juiz não pode de ofício desconsiderar a personalidade jurídica. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, então desconsidera para que efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares, seja dos administradores ou dos sócios, e que foram, percebam também, beneficiados diretamente ou indiretamente pelo abuso. Então, vamos lá. O abuso da personalidade jurídica pode ocorrer em 2 situações, como já falamos. Então, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Mas o que é cada uma dessa situação? Desvio de finalidade é um ato intencional, então, dos sócios em fraudar terceiros, utilizando ali a sua empresa, a pessoa jurídica, como um escudo. Já a confusão patrimonial, sabemos que uma das características da pessoa jurídica é a autonomia patrimonial. Então, há uma separação do patrimônio do membro daquela sociedade e da pessoa jurídica, certo? E quando há na prática, uma confusão, ou seja, um sócio utiliza os recursos da pessoa jurídica para pagar suas contas pessoais, então há essa confusão patrimonial. Não há uma separação muito clara ali dos patrimônios. Então, para que haja o abuso da personalidade, é necessário ocorrer alguma dessas situações, ou desvio de finalidade, ou confusão patrimonial. A Lei 13.874, de 2019, acrescentou alguns parágrafos nesse artigo 50. E por que eles são interessantes? Primeiro, no parágrafo 1º, há agora a explicação do que é, uma explicação legal do que é o desvio de finalidade, que é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Já o seu artigo 5º diz o que não constitui desvio de finalidade. Por que esse artigo é interessante? Eu vi pelo menos 2 questões cobrando esse parágrafo. Então, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, perceba, a mera expansão ou alterar a sua finalidade original prevista lá no seu estatuto, por si só, não constitui, então, desvio de finalidade. Perfeito? Parágrafo 2º também, já que no parágrafo 1º temos a definição do que é desvio de finalidade, no parágrafo 2º temos o que é a confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre os patrimônios. É caracterizada quando? Por um cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Também a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor insignificante. Por fim, o Código Civil ampliou demais aqui, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No parágrafo 4º também, interessante e cobrado em prova, que a mera existência de um grupo econômico, sem a presença dos requisitos que já dissemos, do abuso de personalidade, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Existem vários julgados nesse sentido também no STJ. Pois bem, existem algumas teorias sobre a desconsideração. Qual que é a primeira delas aqui? A teoria maior. Por que ela tem esse nome? Porque precisa de mais requisitos para que haja a desconsideração. Então, sabemos que precisa do abuso da personalidade jurídica, que é caracterizada ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e precisa também do prejuízo
ao credor. Então, são 2 requisitos, por isso é a teoria maior. Em contrapartida, a teoria menor não precisa de 2 requisitos, basta apenas um, qual seja o prejuízo ao credor. Qual que é a teoria adotada pelo Código Civil, pelo direito civil? A teoria maior. Por sua vez, a teoria menor é adotada no direito ambiental, por exemplo, no direito do consumidor, né? Mas como estamos tratando aqui de direito civil, é a teoria maior aplicada. E existem também algumas teorias mais modernas, fugindo um pouco da teoria maior da teoria menor, temos a desconsideração inversa. Como o próprio nome diz, o que é isso? Então, em vez de você levantar o véu, né, da empresa para enxergar o sócio lá atrás e pegar o patrimônio do sócio, aqui é o contrário. Imagina que o sócio esconde os seus patrimônios na empresa, né? Acontece muito em casos de família, pensão. Então o sócio quer esconder o seu sócio, o seu patrimônio na pessoa jurídica. Então o STJ já admite essa desconsideração inversa, ou seja, vai desconsiderar a pessoa natural para atingir o patrimônio da pessoa jurídica de que ela é sócia. Outra teoria moderna é a desconsideração expansiva, que ocorre quando há um sócio oculto, ou seja, aquele sócio que não está lá no ato constitutivo da empresa. Então, o sócio laranja, você olhando o ato constitutivo, você não percebe a existência daquele sócio. Mas ele existe, ele está lá por trás, ele toma decisões. Então, a desconsideração expansiva é a possibilidade de desconsiderar para alcançar um sócio eventualmente oculto. Certo? E outra teoria importante é a teoria da desconsideração indireta da personalidade jurídica, que envolve ali uma responsabilização de uma empresa controladora que utiliza de forma abusiva a personalidade de empresa controlada. Estamos falando então de um grupo de empresas onde há uma controladora e uma controlada. Nesse caso, é possível, então, desconsiderar a personalidade da empresa controlada, atingindo a empresa controladora. Vejamos aqui um enunciado da jornada de direito civil, né, aquela jornada dos estudiosos de civil, que a desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando presentes os pressupostos do artigo 50, que já vimos, e houver prejuízo para os credores até o limite transferido entre as sociedades. Então, alcança os grupos de sociedade também. Perfeito? Seguindo, outro julgado interessante do STJ. O STJ entende que a desconsideração, né, é vista a partir da teoria maior, que vimos ali que precisa de 2 requisitos. Né? Então, exige a comprovação do abuso, que é caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e também pelo prejuízo. Mas perceba, a mera inexistência de bens pioráveis ou o eventual encerramento irregular da atividade da empresa não justifica o deferimento da medida excepcional. Então, não é possível falar em desconsideração se unicamente não houver bens a ser penhorados, né? Ou se aquela empresa encerrar suas atividades de forma irregular. Se não houver os requisitos da teoria maior, não há a falar, então, em desconsideração da personalidade jurídica. O enunciado 282 da Jornada de Direito Civil confirma isso. Então, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica por si só não basta para caracterizar abuso de personalidade. Certo? E a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que com fundamento na teoria menor, ou seja, não considerando o abuso e sim apenas o prejuízo, não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima presença de indícios de que esses contribuíram, ao menos culposamente e com desvio de função para a prática de atos de administração. Julgado aí, divulgado no informativo 661 de 2019, STJ. Pois bem, então falamos rapidamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Agora entraremos nos defeitos do negócio jurídico, é o segundo assunto mais cobrado de acordo com a minha análise, com o meu mapeamento. Olha, eu sei que eu devo estar falando muito rápido, mas é necessário, como eu disse, muita matéria para ser dita aí em apenas 1 hora. Qualquer coisa vocês diminuem aí a velocidade do vídeo no YouTube. Pois bem, então defeitos do negócio jurídico. Estamos falando aqui do plano de validade. Recapitulando um pouco, temos lá
a escada pontiana, a famosa escada pontiana, que é idealizada por Ponce de Miranda, possui 3 degraus. Então, no primeiro plano de existência, para que o negócio jurídico exista, ele precisa de um agente, de um objeto, de uma forma e de uma vontade. Passando para o segundo degrau, para que ele seja válido, ele precisa de um agente capaz, de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não defesa em lei e uma vontade livre ou não viciada. E é aqui que nós estamos. Os defeitos do negócio jurídico estão no plano de validade, causando a anulabilidade desse negócio. Certo? E o primeiro deles que eu vou trazer para vocês aqui é o erro. Então, o erro, o que é importante? O artigo 143, vi cobrança, vi questão cobrando isso. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Sabemos que esse erro, pessoal, o erro que invalida o negócio jurídico, ele pode ser erro sobre a pessoa, erro de direito, erro sobre o objeto. Agora, se for um erro de cálculo, ele apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Ele não vai invalidar, portanto, o negócio jurídico. E no artigo 144 temos o princípio da conservação do negócio jurídico presente aí em vários artigos ao longo do Código Civil. Então, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, errou, mas o vendedor lá, por exemplo, fala, não, você confundiu, achou que o relógio é de ouro, mas é de bronze, mas aqui, então, me paga um pouco mais que eu te vendo aqui o de ouro. Então, assim, sempre que possível, conservar o negócio jurídico, essa é a melhor opção, tá bom? Já passando por o dolo, enquanto o erro, pessoal, é uma falsa percepção da realidade ou uma inexperiência, o dolo é um erro induzido por terceiro. Então, no erro, a pessoa erra sozinha, seja por inexperiência, seja por uma falsa percepção da realidade. No dolo, não. No dolo é um erro, mas induzido por terceiro. Alguém faz aquela pessoa errar. E temos 3 espécies de dolo aqui que eu trouxe para vocês. No 146 do Código Civil, temos o dolo acidental. Esse dolo acidental, ou seja, não é essencial, ele só vai obrigar a satisfação de perdas e danos. Ele não vai invalidar o negócio jurídico. Certo? Só obriga a satisfação das perdas e danos, e acidental, quando a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, você queria comprar um veículo, por exemplo, um carro, e queria da cor preta, mas chega lá ele é da cor azul. Então, assim, e houve um dolo nesse sentido. O vendedor te induziu a erro. Mas você teria feito o negócio mesmo assim, independente da cor do carro? Sim, então só vai obrigar a satisfação de perdas e danos. No 147 temos o dolo negativo, conhecido também como omissão dolosa. Então, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se de que, sem ela, o negócio não se teria celebrado. Certo? Então, imagine que você vai comprar um apartamento e todas as noites tem um bar do lado que tem música ao vivo e você não sabia disso, você foi num dia que estava fechado e o corretor foi silente, né? O vendedor, enfim, não falou sobre isso. Então, há um dolo negativo, uma omissão dolosa aqui que pode invalidar o negócio jurídico. E no artigo 150, temos o dolo bilateral. Então, imagine que as duas partes, por exemplo, vendedor e comprador, estão agindo com dolo. Nenhuma pode alegar o dolo em relação ao outro. Então, se ambas as partes procederem com dolo, pode alegá-lo para anular o negócio, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Então, os dois estão errados. Né? Pois bem, olha só a questão que foi cobrada pela Banca CESP para o concurso de procurador do TCE Rio. Na hipótese de um negócio jurídico ter sido celebrado havendo dolo de ambos os negociantes, nenhuma das partes pode pleitear a anulação do referido negócio. Certo, né? Acabamos de ver que é o dolo bilateral. Então, falei aqui, enquanto no erro a gente percebe mal os fatos por si só, no dolo é um erro induzido. Então, a percepção errônea dos fatos foi induzida por outrem. Grande diferença aí entre erro e dolo. E passando para outro defeito do negócio jurídico, temos a coação. Então, de acordo com o artigo 151, a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que inculta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerava a sua pessoa, a sua família ou seus bens. Então, olha, assine esse contrato ou eu vou matar a sua mãe. Assine esse contrato ou eu vou matar a sua prima, ou eu vou destruir o seu carro. Isso é uma coação.
e vai viciar porque há incuta ao paciente um fundado temor de dano iminente e considerável. E perceba, estamos falando aqui a sua pessoa, família ou bens, mas se for uma pessoa que não pertence à família, o juiz lá no caso concreto vai dizer se houve ou não coação, se for uma namorada, um namorado, por exemplo. No artigo 152, no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, idade, condição, saúde, temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Então perceba, não vai, ao apreciar a coação, ser avaliado a atitude de um homem médio. Vemos essa figura do homem médio no direito aí a toda hora, mas nesse caso não. Você tem que ver a situação específica, porque imagina que seja uma idosa de 75 anos dizendo que vai agredir um lutador de jiu-jitsu, por exemplo. Nesse caso não há falar em coação. Percebe? Então tem que avaliar o sexo da pessoa que está, na teoria, coagindo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento, tudo isso tem que ser avaliado para saber se no caso concreto houve coação. Pois bem, e o artigo 153, importante também, cai bastante em prova, o que não se considera coação? A ameaça de um exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. O que é isso? Primeiro, exercício normal de um direito, pague a dívida ou escreverei seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC. Ou eu vou entrar com uma ação se você não pagar. Isso é um exercício legal do direito, isso não é considerado coação. Por sua vez, temor reverencial, quando existe uma deferência, um respeito, uma relação de respeito, por exemplo, entre um padre e seus fiéis, entre um patrão e um empregado, entre filhos e pais, você vê que tem uma situação de respeito. Então a pessoa falando, olha, pague, senão eu vou ficar chateado com você. Isso não é coação. Isso é simplesmente uma relação especial de deferência ou de respeito, onde há um impulso em não desagradar a outra pessoa. Portanto, temor reverencial não é considerado coação. Agora, estado de perigo, importante também, principalmente porque confunde muito com a lesão. A banca gosta muito de trocar esses institutos e confundir o candidato. Então perceba, estado de perigo previsto no artigo 156 do Código Civil. Configura-se o estado de perigo quando alguém, perceba, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano, muito importante agora, conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Perceba, para que haja o estado de perigo, tem que ter ali uma necessidade de salvar-se. Perceba, salvar-se é uma palavra mais forte, é um perigo de vida, certo? E tem que haver o dolo de aproveitamento. O que é dolo de aproveitamento? Esse estado de perigo, essa necessidade de salvar-se, precisa ser conhecida pela outra parte. Então, a parte que está celebrando o negócio jurídico ali, ele tem conhecimento que a outra parte está em perigo de vida ou alguém de sua família, certo? Parágrafo único, já vimos uma previsão assim, Então, tratando de pessoa não pertencente à família, se for um namorado ou namorado, o juiz vai declarar, vai decidir ali no caso concreto, tá bom? E a lesão? Que pode confundir com o estado de perigo. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Perceba, tanto no estado de perigo quanto na lesão, há uma prestação manifestamente desproporcional. E tanto na lesão quanto no estado de perigo há uma necessidade. Mas perceba que é uma necessidade contratual, ou uma inexperiência. Já no estado de perigo é uma necessidade de salvar-se, há um perigo de vida. E aqui, na lesão, não há dolo de aproveitamento. Então, a parte que está celebrando o negócio não precisa saber dessa necessidade ou da inexperiência da outra parte para que haja a lesão. Esse é o principal ponto para diferenciarmos. Em um há o dolo de aproveitamento, no outro não. Perceba, a lesão aqui, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 157 do Código Civil, aprecia-se a desproporção das prestações segundo valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Então, quando foi celebrado, ali que você vai avaliar se houve essa desproporção, essa prestação desproporcional. Não é depois de 3 meses, depois de 5 dias, que seja, o contrato, o negócio se tornou manifestamente desproporcional, não vai haver lesão. Tem que ser aí depois outro instituto do direito civil, uma resolução por onerosidade excessiva, mas a lesão tem que ocorrer, essa desproporção das prestações tem que ocorrer segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Tá?
E, mais uma vez, aqui temos o princípio da conservação do negócio jurídico no parágrafo 2º do artigo 157. Então, não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Certo? Então, olha, ou a parte que está comprando vai lá e paga mais depois, ou a parte que recebeu muito dinheiro fala, não, vou te devolver um pouco e tal. Enfim, então sempre que puder, vai conservar esse negócio jurídico. Olha aqui, questão cobrada novamente no concurso para procurador do TCE Rio de Janeiro, organizado pela CESP. Então, se em decorrência de manifesta inexperiência é o quê? Lesão. Uma pessoa firmar contrato em que sua obrigação seja excessivamente desproporcional, tanto em comparação com os valores praticados no mercado, quanto em relação à obrigação a ser prestada por outra parte, ocorrerá a anulação do negócio jurídico celebrado devido ao fato de a pessoa ter sido maculada pelo estado de perigo. Tá vendo? A banca gosta muito de confundir esses dois institutos, esses dois efeitos do negócio jurídico. Aqui estamos falando da lesão, né? Uma inexperiência. Perfeito? Só para ilustrar como é cobrado aí. Outro defeito do negócio jurídico, fraude contra credores, também bem cobrado. Tá? A banca CESP gosta bastante desse tema. Então, o que é fraude contra credores? Né? Além do defeito do negócio jurídico, que estamos estudando aqui, e caracteriza por meio da prática de um ato negocial que vai diminuir o patrimônio do devedor, ou que é insolvente, ou que está beirando a insolvência, e, por consequência, vai prejudicar um credor pré-existente. Certo? Então vejamos alguns artigos aqui. Artigo 158, né? Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografares como lesivo aos seus direitos. E artigo 159, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então perceba também, o STJ traz aqui algumas exigências para que haja essa fraude contra credores, né? Alguns requisitos. Então tem que haver aqui, a anterioridade do crédito, o crédito tem que ser anterior, tem que ter a comprovação do prejuízo ao credor, o chamado eventus damini, né? E também tem que ter o conhecimento pelo terceiro adquirente do estado de insolvência do devedor, que é o chamado concilium fraudis. Então você está vendendo, a outra parte sabe que ele está se tornando insolvente, ou à beira da insolvência, ou já é insolvente. Então, tem que haver esse concilium fraudis, ou o conluio fraudulento. Pois bem, quais são as hipóteses legais, então, de fraude contra credores? Trouxe aqui 5 hipóteses legais. Então, primeiro, negócios fraudulentos, transmissão gratuita de bens, vimos no 158, ou remissão fraudulenta de dívida, vimos no 158, então, o perdão de uma dívida, mas que seja uma fraude ali, né? Que pode tornar a pessoa insolvente, enfim. Negócios fraudulentos onerosos, perceba que aqui estamos falando dos gratuitos, né? Ou transmissão gratuita ou remissão de dívida, é gratuito. Ou fraudulentos onerosos, então, quando o credor prejudicado demonstrar que a insolvência do devedor era notória ou havia motivo para ser conhecida pela outra parte. Então, o devedor vende o bem por um preço e, na verdade, recebeu quantia a parte para se beneficiar. Tá? Previsão lá no artigo 159. A antecipação fraudulenta de pagamento de dívida. Então, o devedor opta por pagar sem seguir aquela ordem dos créditos. Lembra? Vemos muito lá em empresarial. Também, no Código Civil, temos os privilégios, né, a ordem dos créditos. Na outorga fraudulenta de garantia de dívida, prevista no 163, então, a hipoteca, o devedor hipoteca um bem a um terceiro credor. E os outros dois que estão antes? Né, eles serão ali fraudados, certo? Porque a preferência deles. Então, hipotecou para um, hipotecou para outro, hipotecou para o terceiro. Então, isso seria um caso de outorga fraudulenta de garantia de dívida. E, por fim, fraude não ultimada ou fraude não aperfeiçoada, prevista no artigo 160. Então, imagina que você está adquirindo ali, você percebe que está envolvido em uma fraude contra credores. Você fala, então não vou pagar para ele. Eu vou pagar isso judicialmente. Eu vou, dentro do processo, consignar esse pagamento, enfim. Então, essa é uma forma, mais uma vez, de preservar o negócio jurídico, né, naquele caso que eu disse de sempre tentar conservar. Então, a fraude não ultimada ou não aperfeiçoada, ela não aconteceu, porque o adquirente vai lá, olha, em vez de pagar,
eu vou pagar eu vou consignar na justiça este valor, vou pagar em juízo, em sede da ação pauliana, né, que é a ação para desconstituir essa fraude contra credores. Perceba, então falamos aqui dos defeitos do negócio jurídico. Em todos esses casos, o negócio será anulável. Perceba, outra coisa que a banca gosta bastante. Não é nulo. O negócio não será nulo se houver algum defeito do negócio jurídico. Ele será anulável. Tá? Guardem isso. A prova vai dizer que é nulo, mas está errado. É anulável. Perfeito? Vamos lá. Simulação. Então, é um vício social, né? A simulação prevista no artigo 167, bem cobrada também. Trouxe aqui o conceito, sempre bom conceituar os institutos. E o que é simulação? É o intencional, né, e de forma proposital, um desacordo entre a vontade declarada e a vontade pretendida. Então, a pessoa vai manifestar uma vontade, então essa é a vontade externa, mas está contraditória ali com a vontade pretendida, a vontade interna. Né? Há um desacordo entre elas, e faz com que seja almejado um fim diverso daquele afirmado. E temos aqui os requisitos da simulação. Né? Tem que ter uma declaração de vontade enganosa, ou seja, aquela em desacordo com a vontade interna. Tem que ter um colúico declaratário, então a pessoa que está ali celebrando o negócio, ela sabe da simulação, ela está envolvida nessa simulação, e tem que ter o objetivo de enganar terceiro. Né? E eu trouxe uma atenção aqui que essa expressão enganar é mais apropriada porque nem sempre é prejudicar, porque vamos ver aqui que existe a simulação inocente. Simulação inocente não tem o objetivo de prejudicar, apenas enganar. Então é melhor dizer que é o objetivo de enganar terceiro. Perfeito? Então, seguindo, trouxe as espécies de simulação. Temos a simulação relativa, ou chamada também de dissimulação, que ocorre quando existem dois negócios jurídicos, certo? Um negócio aparente ou simulado e aquele negócio oculto ou real, né, que muitas vezes é proibido por lei. Então a pessoa está ali fazendo um negócio que é o simulado, que não espelha a verdadeira intenção, a realidade. E tem um outro jurídico, que é o dissimulado, que é oculto ou real, ou que realmente está sendo celebrado ali, fraudando uma lei imperativa. E tem a simulação absoluta. O negócio jurídico é totalmente distinto do que está expresso. Então, nesse caso, as partes criam um negócio jurídico destinado a não gerar efeito nenhum, não há negócio nenhum. Enquanto na relativa existem dois negócios, um que é o que não espelha a realidade, e o outro que é o negócio real, na simulação absoluta não há negócio nenhum. Certo? Simplesmente as partes criam um negócio jurídico destinado a não gerar efeito nenhum, ou seja, apenas o negócio jurídico simulado. E outras espécies de simulação são a simulação maliciosa e a inocente. Então, falei da inocente, né? Não há uma intenção de prejudicar terceiros. Já a simulação maliciosa, essa é a regra, a simulação que estamos contando aqui, que vai invalidar o negócio jurídico, tem por objetivo atingir interesses juridicamente protegidos de terceiros. Pois bem, então trouxe aqui a previsão legal da simulação, artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou, se válido for na substância e na forma. Esse artigo cai demais, esse caput aqui. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou, se válido for na substância e na forma. Cai demais, então tenham isso em mente. E haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas, daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, e os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Vi questão sobre isso também, dizendo que o instrumento pós-datado gera simulação. E sim, verdade, está aqui no inciso 3 do parágrafo 1º do 167. Certo? E parágrafo 2º, ressalva-se o direito de terceiro de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado, sempre protegendo a boa-fé. Né? Alguns enunciados relacionados à simulação. Então, toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. Então, perceba, toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante.
E na simulação relativa, o negócio jurídico aparente é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros. Então, reforçando aquela previsão legal. Pois bem, então encerramos defeitos, negócio jurídico e simulação. Outro assunto muito cobrado é a LINDB. Tá? Por incrível que pareça, uma alta incidência de questões sobre esse tema. Pois bem, então começando pelo artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então perceba, é possível que uma lei seja publicada e diz que começará a vigor na data de sua publicação. As leis de menor repercussão geral. Mas, se não houver essa disposição, a regra é que a lei vai começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso no Brasil. E se for em estados, nos estados estrangeiros? A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então a banca gosta de prazos, 45 dias, 3 meses aqui, certo? Outros parágrafos importantes do artigo 1º, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então temos uma vacácio fragmentada, a cada nova publicação começar um novo prazo, certo? E as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Está no parágrafo 4º aí do artigo 1º. Perceba como foi cobrada na prova de concurso, no concurso de procurador do Ministério Público de Contas, Santa Catarina. Então, salvo expressa disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país no dia útil seguinte ao de sua publicação na imprensa oficial. Então, vimos que não, salvo disposição em contrário, será 45 dias depois de sua publicação. E vacatio legis, o que é vacatio legis? Vai ser aquele período, então, entre a publicação e o início da vigência da norma. Então, é o tempo necessário ali para que o texto se torne conhecido pela população. Como eu disse, vai variar de acordo com a repercussão social da matéria. Menos repercussão já pode ali a lei começar a vigorar da sua publicação. Então, olha aqui, mais uma questão cobrada no concurso de procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Tribunal de Contas. Então, o período de vacância de uma lei, chamada vacatio legis, consiste no período compreendido entre a data de sua publicação e o início de sua vigência. E tem como finalidade dar amplo conhecimento da lei para que todos assimilem seu conteúdo antes de sua entrada em vigor. Certa questão. Aplicação temporal das normas, importante, caiu também. Então, artigo 2º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, perceba, é possível que haja uma lei com vigência temporária. Então, ela já começa ali com uma previsão de que aquela lei vai durar só até tal ano. Se não houver essa previsão, a lei vai vigorar até que outra modifique ou revogue. Isso pode durar 100 anos, por exemplo. Então, parágrafo 1º, a lei posterior revoga a anterior. Então, estamos falando aqui da revogação da lei. E quando que isso ocorre? Quando expressamente o declare, temos, portanto, a revogação expressa. Então, vem a lei B dizendo, estou revogando a lei A. Essa é uma revogação expressa. Tá? Também pode revogar quando seja com ela incompatível. Aqui, então, temos uma revogação tácita. A lei B é incompatível com a lei A. Ela não tem a previsão expressa lá de que, olha, estou revogando a lei A, mas é com ela incompatível. Então, haverá revogação, mas essa revogação é tácita. E, por fim, temos a revogação global, quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, a lei B vem e trata inteiramente da matéria da lei A. Então, a lei A será revogada, a revogação global. Tá? Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E, salvo disposição em contrário, a lei revogadora não se restaura por a lei revogadora ter perdido a vigência. Aqui é a repristinação. Então, em regra, a repristinação não é possível, ou seja, existe uma lei A, vem uma lei B, revoga a lei A, vem uma lei C, revoga a lei B. A lei C, ao revogar essa lei B, vai fazer que a lei A se restaure, tenha sua vigência restaurada? Não, em regra não. É possível? É. A lei C pode trazer essa previsão expressa de que, ao revogar a lei B, a lei A voltará. Mas, em regra, isso não acontece. Então,
em regra, não há a repristinação. E perceba, então a revogação é perda de vigência de uma lei em razão do surgimento de outra lei. Ela pode ser chamada de total, certo? Ou abrogação. Então perceba, como é que eu lembrava disso em prova? AB, eu lembrava de absoluto. Então a abrogação é a total. E a outra é a parcial, é a derrogação. Então a abrogação é total e a outra, que é a derrogação, é a parcial. Ela pode ser expressa ou chamada também por via direta, como eu já expliquei, tácita ou por via oblíqua, também já falei, e falei da global, né, quando disciplina totalmente a matéria da lei anterior. Perceba, também cobrada lá no concurso de procurador de contas Santa Catarina, ocorrerá derrogação, então é absoluta? É a abrogação total? Não, então derrogação é parcial. Quando a lei posterior revogar, expressa e totalmente a anterior, ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, tá errado, né, pessoal? Como aqui seria abrogação totalmente. Então, vocês irem aí ilustrar como é cobrado. Então, repristinação, eu disse, é possível sua ocorrência só se houver previsão expressa, né? A regra é que não há a repristinação. No artigo 3º, temos o princípio da obrigatoriedade. Então, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Esse é o princípio da obrigatoriedade, previsto no artigo 3º da LINDB. No artigo 4º, temos a integração das leis. Né? O que é integrar? É preencher vazios, preencher lacunas. Então, tem as hipóteses lá de integração da lei. Quando a lei for omissa, quando ela tiver lacuna, quando tiver vazio, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nessa ordem, a banca também costuma trocar, falar que vai decidir primeiro de acordo com os princípios gerais, depois com a analogia, depois com os costumes. Não, é a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Eu lembrava disso na prova como? Pela ordem alfabética. Então, A vem primeiro, depois vem C e por último vem P. Então, tem que seguir essa ordem alfabética, isso me ajudava a lembrar na hora da prova. Perfeito? Então, já encerramos a LINDB. Trouxe rapidamente um julgado sobre incapacidade, que é importante, vir ser cobrado também. E não é admitida pelo ordenamento jurídico a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Lembram? O artigo 3º e 4º foram alterados lá em 2015, tornando-se, deixando claro que as pessoas com deficiência mental ou enfermidade são absolutamente incapazes. São plenamente capazes. Então, para não confundir, as pessoas com enfermidade ou deficiência mental são totalmente capazes, não são mais absolutamente incapazes. E é por isso que tem esse julgado. Então, não é admitida pelo ordenamento jurídico a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Perfeito? Então, elas são absolutamente capazes. Bom, desculpa aí. Então, seguindo, temos a emancipação, prevista no artigo 5º, que em regra, vamos lá, toda pessoa já possui a capacidade de direito ou de gozo. Mas a capacidade de fato ou de exercício só se atinge, em regra, aos 18 anos. E assim tem a capacidade civil plena. Mas é possível que antecipe essa capacidade civil plena antes dos 18 anos, que é no caso, por exemplo, aqui da emancipação. Então, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade. Perceba, outra pegadinha de prova, ela gosta de trocar, diz que a incapacidade cessa aos 18 anos. E aqui cessa a menoridade. Não, menoridade vai cessar aos 18 anos. Antes dos 18 anos é menor. Por mais que seja emancipado, se tiver 16, 17 anos, vai ser menor. Então, a menoridade cessa aos 18, mas a incapacidade vai cessar nos casos da emancipação. Existem 3 espécies de emancipação. A voluntária, a judicial e a legal. No inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º, temos a voluntária e a judicial, pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa é a emancipação voluntária. Já a judicial segue aqui na segunda parte do inciso 1. Sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Perceba, ou os pais faleceram, ou há uma destituição do poder familiar, então aquele menor está com um tutor. Então ele precisa ser ouvido e o juiz pode dar essa emancipação. Nesses 2 casos, tanto da voluntária quanto da judicial, é necessário 16 anos completos. E nos incisos 2, 3, 4, 5, temos a emancipação legal.
seja pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pela colação de grau, não é entrar na faculdade, né? Aqui, exercício de emprego público não é posse, não é nomeação, tá? E inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos tenha economia própria. Aqui também, né, é uma hipótese de emancipação legal que tem uma previsão expressa que precisa ter 16 anos, certo? Então, seguindo outro assunto que cai demais, é o direito da personalidade, certo? E direito da personalidade são aqueles direitos subjetivos existenciais, muito, né, intrinsecamente ligados com a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República lá que vemos em Constitucional. Então, reconhece uma proteção mínima à pessoa. Esses direitos da personalidade possuem algumas características. Eles são absolutos, ou seja, possuem eficácia contra todos, chamada eficácia erga omnes, então todo mundo tem que respeitar. Eles são relativamente indisponíveis ou relativamente intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, o titular não pode dispor em caráter permanente ou total desses direitos. Eles são imprescritíveis, ou seja, uma lesão ao direito de personalidade não vai convalescer com o passar do tempo, não vai incidir aqui a prescrição. Eles são também extrapatrimoniais, ou seja, não são suscetíveis de apreciação econômica. Eles são vitalícios, acompanham a pessoa até a sua morte. Eles são gerais, são otorgados a todas as pessoas, inclusive pessoas jurídicas, no que couber. E eles são impenhoráveis, então os direitos da personalidade não podem ser penhorados. Não confunda com o crédito decorrente desses direitos de personalidade, que podem ser, mas os direitos da personalidade em si não podem ser penhorados. Tá? Algumas previsões legais, então artigo 11, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções. Temos a tutela inibitória e a repressiva. Então, a tutela inibitória é exigir que cesse a ameaça ou a lesão, e a tutela repressiva, depois que já ameaçado ou já lesado, reclamar perdas e danos. Perfeito? Então, seguindo, esses são os direitos da personalidade previstos expressamente no Código Civil. Então, vida, integridade física e psíquica, honra, nome, imagem, vida privada, intimidade, certo? Mas perceba, não existem só esses direitos de personalidade. Os direitos da personalidade, esse rol aqui, é um rol exemplificativo e não taxativo. Então, existem outros, certo? Inclusive, há enunciado da Jornada de Direito Civil dizendo isso. Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo ICC, são expressões da cláusula geral da tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º da Constituição Federal. E outro enunciado aqui, o enunciado 4 da jornada, o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Passando para os direitos propriamente ditos, então, o primeiro deles, direito ao corpo vivo, no artigo 13, então, salvo por exigência médica, é defesa, ou seja, é proibido o ato de exposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Isso não se aplica, claro, nos transplantes, né? Tem uma lei especial que fala dos transplantes. Transplante é possível, então você tirar o seu rim e doar, né, para alguém. Então, isso é possível. E também nos casos transexuais, a cirurgia de transgenitalização é totalmente possível, né? Então, seria muitas vezes, talvez, por exigência médica, mas enfim, então, temos que lembrar aqui do caso dos transexuais, então é totalmente possível a cirurgia de transgenitalização, não há um impedimento aqui nesse artigo. Artigo 14 é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Então, vou morrer, eu quero doar meus órgãos, doando em parte, possível. No caso aí altruístico. Ou senão eu vou morrer, quero doar meu corpo para a faculdade de medicina, para que possam lá dissecá-lo e estudá-lo, enfim. Então é uma disposição para depois da morte, no todo, né, no corpo todo. Possível também é válido. No artigo 15 temos o livre consentimento informado. Já viu quando você vai fazer uma cirurgia, não pedem para você assinar um papel lá? Então, porque ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, você sempre tem que assinar lá dizendo que concorda, você não pode ser submetido. E aqui tem um caso das Testemunhas de Jeová, muito importante, inclusive um julgado de 2024, recente, que vai cair em sua prova.
né? Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue com base na autonomia individual na liberdade religiosa. De acordo com a religião, os testemunhos de Jeová, não se pode receber, né, a transfusão de sangue. Então aqui tinha uma discussão, dizia que, olha, em relação à liberdade, com a liberdade religiosa, em confronto com o direito à vida vai prevalecer, mas o STF, no tema de repercussão geral 952, entendeu agora, em 2024, que o que vai prevalecer é a autonomia individual e a liberdade religiosa. Então, o testemunho de Jeová pode recusar, sim, esse tratamento, receber a transfusão de sangue. Perfeito? Aqui, mais uma vez, né, esse já é o tema 1069 de repercussão geral. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. Certo? Então, reforçando ali o que o STF já tinha decidido. Direito ao nome, alguns artigos aqui importantes, né? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos prenome e sobrenome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza da proteção que se dá ao nome. E alguns julgados importantes do STJ, né? Então, primeiro aqui, é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao nome da mulher durante a convivência patrimonial. Outro, é admissível o retorno ao nome de solteiro do cônjuge ainda na constância do vínculo conjugal. Vi pelo menos umas duas questões com esse julgado, tá? Então, seguindo, a alteração do nome civil para exclusão do patronímico adotado pelo cônjuge em razão do casamento é inadmissível se não houver circunstâncias que justifiquem a alteração, especialmente quando o sobrenome se encontra incorporado e consolidado em virtude do seu uso contínuo por longo período de tempo. Então, o casal divorcia e o marido fala, olha, eu quero que minha esposa tire meu nome aí. Entra com uma ação nesse sentido. Não, olha, a esposa já está há 30 anos utilizando, ela já é conhecida por esse sobrenome. Se não tem circunstâncias aí plausíveis, né, que justifiquem essa alteração, não será possível essa alteração. Perfeito? E, julgado importantíssimo também, do transgênero. Então, pode alterar o seu prenome, inclusive o seu gênero no registro civil, mesmo sem autorização judicial e mesmo sem fazer cirurgia de transgenitalização. Então, é muito importante. O transgênero pode alterar seu prenome e seu gênero, mesmo sem fazer cirurgia de transgenitalização e mesmo sem autorização judicial. Mais uma aqui. Não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral por pessoa auto-identificada como indígena por ausência de previsão legal, bem como respeito ao princípio da segurança jurídica. Então, aquele indígena pode chegar e mudar completamente o seu nome, né? Completa e totalmente. Perfeito? Julgado de 2023, divulgado informativo 768. Direito à imagem, artigo 20, importante também, caiu bastante. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Perceba, existem alguns tipos de imagem, todas elas merecem proteção. A imagem retrato, que é aquelas características fisionômicas, você vê um artista, você sabe que é ele, as características físicas mesmo. Imagem atributo, na verdade, não são características fisionômicas, e sim características imateriais, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é sovina, ela é conhecida pelo aquele atributo dela. E imagem voz, então mesmo não tendo aquele rosto, aquela característica, tem um timbre bem específico, que dá a identificar a pessoa através da imagem. Também, eu vi uma questão dizendo que a imagem voz não tinha essa proteção. E tem, imagem voz, atributo e a retrato. Observação importante sobre a biografia, julgado importante do tema, né? O tribunal, por unanimidade aqui, o STF, né, julgou procedente pedido formulado na ação direta para dar interpretação conforme a Constituição, aos artigos 20 e 21 do Código Civil, em consonância com direitos fundamentais à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, de criação artística, de produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas. Enfim, então a pessoa pode escrever biografia de outras pessoas e essa pessoa biografada não precisa autorizar.
Tá? Isso está ligado com então, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de criação artística. Você pode escrever a biografia sobre alguém, mesmo que essa pessoa não dê autorização para isto. Tá bom? Súmula 403 do STJ, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Então, gera dano moral em re ipsa, né? Ou seja, não precisa da prova do prejuízo. Mas o STJ traz uma exceção a essa súmula, né? Diz que ela é inaplicável nas hipóteses de divulgação de imagens vinculada a fato histórico de repercussão social. Tá? Então, já vimos aqui do transgênero. Outro julgado importante, vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido. Então, vazamento de dados pessoais tem que comprovar, não vai ser dano moral em re ipsa, tem que comprovar o efetivo prejuízo. Mais alguns julgados importantes sobre a imagem. Então, o uso da imagem de torcedor inserido no contexto de uma torcida não induz a reparação por danos morais quando não configurada a projeção, a identificação e a individualização da pessoa nela representada. Então, ao filmar ali um estádio de futebol durante o jogo, se não identifica uma pessoa especificamente, o uso da imagem depois não vai induzir reparação a danos morais. E na exposição, outro julgado, pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Então, vazou um nude ali, vazou um filme pornográfico ali, mesmo o rosto da vítima não estando muito claro, de qualquer maneira vai configurar sim danos morais. Outro julgado configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material impresso de propaganda política eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo. Então, gera danos morais em re ipsa, pegando uma imagem ali sem autorização, divulgar em material político aí para panfletar, enfim. Importante também, informativo 921 do STF, inexistência do direito à indenização em razão da divulgação no jornal de imagem do cadáver morto em via pública. Um jornal que divulgou a foto de um cadáver de um indivíduo morto, um tiroteio ocorrido em via pública, os familiares foram ajuizar uma ação pedindo danos morais, o STF julgou improcedente, né, dizendo que se condenasse o jornal a danos morais seria uma forma de censura, afrontando então a liberdade de informação jornalística. Seguindo, temos a intimidade e vida privada. O artigo 21 do Código Civil. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Alguns julgados interessantes, desde que não ultrapassados os limites relativos à privacidade ou intimidade daquele, cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não há falar em ofensa aos direitos da personalidade e, consequentemente, em dano moral indenizável. Então, um humorista que imita uma pessoa famosa ali, se não invadir a privacidade dela ou a intimidade, está tudo certo, não vai gerar danos morais. E a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamentos dos agentes não configuram, a princípio, abuso do exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refiram ao núcleo essencial da intimidade e da vida privada. Então, respeitando a intimidade e a vida privada, pessoal, a liberdade aqui de crítica, de imprensa, né, não vai gerar, então, danos morais. E direito ao esquecimento, importantíssimo, que havia uma discussão, o STJ admitia, o STF pôs uma pá de cal nessa discussão, dizendo que o ordenamento jurídico não consagra o denominado direito ao esquecimento. Perfeito? Então, encerramos direito à personalidade, falaremos rapidamente sobre pessoa jurídica. O que é importante no artigo 44, que diz quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Uma novidade, no final de 2024, né, incluído aqui pela Lei 15.068 de 2024, temos que os empreendimentos de economia solidária são pessoas jurídicas de direito público. Empreendimentos de economia solidária. Então, além das associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, agora temos também os empreendimentos de economia solidária. E o que são esses empreendimentos de economia solidária? De acordo com a própria lei, um conceito legal dessa 15.608, é que os empreendimentos de economia solidária são organizações econômicas coletivas baseadas em princípios de autogestão, cooperação, solidariedade e democracia. Esses empreendimentos operam de forma independente do modelo tradicional capitalista, priorizando valorização do trabalho humano, igualdade entre os participantes e distribuição justa dos resultados econômicos. Pois bem, falando bem de família, então, importante, trouxe algumas súmulas
e alguns julgados relevantes. Então, súmula 364, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também imóvel pertencentes a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 486 do STJ, impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Outros enunciados, né? A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 549, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. 364, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Então, apesar desse nome de família, né, pode abranger uma pessoa solteira, pessoa separada, uma pessoa viúva. 486, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revestida para a subsistência ou moradia de sua família. Então, não precisa morar no bem de família. Pode alugar aquele bem de família e utilizar esse dinheiro para alugar um outro imóvel possível e vai gozar da impenhorabilidade, da proteção ao bem de família. Alguns julgados, falamos de súmulas, agora julgados, então é constitucional penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Vi umas 3 questões sobre isso, viu? Então é constitucional penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial ou seja comercial. Outro julgado, 2023, a oferta voluntária de seu único imóvel residencial em garantia a um contrato de mútuo, favorecedor de pessoa jurídica em alienação fiduciária, não conta com a proteção irrestrita do bem de família. Pois bem, outros julgados. O bem de família voluntário mantém com o bem de família legal relação de coexistência e não de exclusão. Então é possível ter os dois, o voluntário e o legal lá da Lei 8.009. Né? Então é possível os dois coexistirem. Outro julgado, é possível a penhora do bem de família para assegurar o pagamento de dívida contraída para a reforma deste imóvel. Então você contrai uma dívida, um financiamento para reformar o seu imóvel. Em relação a essa dívida, o bem será penhorável. Né? Ou melhor, ele será penhorado em relação a essa dívida. Então, se ele pegou aquela dívida, ou seja, um financiamento para comprar o imóvel ou para reformar, né, para pagar essa dívida, é possível a penhora do bem de família. Então, é possível a penhora de bem de família para assegurar o pagamento de dívida contraída para a reforma deste imóvel. Ou reforma, ou para a própria compra, o próprio financiamento daquele imóvel. Tá? Outro julgado, terreno cuja unidade habitacional está em fase de construção, para fins de residência, está protegido pela impenhorabilidade por dívidas, por se considerar antecipadamente bem de família. Então, ainda não construiu ali, mas de uma forma antecipada é considerado bem de família e vai gozar, sim, da proteção de impenhorabilidade por dívidas. Tá? Mas alguns julgados, é válida a penhora do bem de família de fiador, apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, repetindo aqui, pela importância. Imóvel dado em caução em contrato de locação comercial que pertence a determinada sociedade empresária e é utilizado como moradia por um dos sócios, recebe a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Certo? Pois bem, então encerramos o bem de família, passaremos para o próximo tema, que é responsabilidade civil. Já iremos direto aqui para os julgados. Então, as concessionárias de rodovias respondem independentemente de existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do CDC e da Lei de Concessões. Tá? Outro julgado, a responsabilidade civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. Certo? Então, quem vai responder pelo incapaz, em regra, são os pais deles, né, os responsáveis. Outro julgado, a vítima de um ato ilícito praticado por menor pode propor a ação somente contra o pai do garoto. Então não é necessário incluir o adolescente no polo passivo. Não precisa ter uma solidariedade ali, passiva. Né? Se há uma vítima de um ato ilícito praticado por um menor, pode colocar no polo passivo da ação apenas o pai daquele garoto ou a mãe. Outro julgado, não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado do seu filho no momento da conduta. Então, mesmo o filho causando algum dano ali, e o pai não estando presente, o pai pode sim ser responsabilizado. Tá? E outro julgado, agressões físicas ou verbais praticadas por adulto contra criança geram dano moral in re ipsa, ou seja, independente de comprovar o prejuízo. Tá? Só de agredir fisicamente ou verbal, um adulto agredir fisicamente ou verbalmente uma
uma criança já vai gerar dano moral em ré ipsa. Outros 3 julgados interessantes que acidente de carro sem vítimas, os danos morais devem ser provados, não é em ré ipsa. O simples fato de o condutor responsável pelo acidente de trânsito ter fugido sem prestar socorro à vítima não configura dano moral em ré ipsa. Então, tem que ser demonstrado, não é presumido. E o vazamento de dados pessoais também não gera dano moral presumido. Então, tem que ser comprovado, já falamos aqui mais cedo também. Não é possível responsabilizar a loja ou empresa por compras feitas com cartão de crédito perdido, roubado ou fraudulento se o ladrão usou a senha correta ou se inseriu todos os dados necessários do cartão para a compra online. Isso aqui é meio contrassenso, né? Se você visse na prova ali, não é possível responsabilizar, vai responsabilizar sim. O STJ entendeu que não. Então não é possível responsabilizar a loja ou empresa por compras feitas com cartão de crédito perdido, roubado ou fraudulento se o ladrão usou a senha correta ou se inseriu todos os dados necessários do cartão para a compra online. Último julgado aqui, o dano moral reflexo, chamado também de dano moral ou ricochete, pode ser caracterizado, né, ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. Então não precisa falecer para que haja ali dano moral reflexo ou por ricochete. 3 súmulas também interessantes dos STJ e uma do STF. Primeira, é lista acumular indenização de danos estéticos e dano moral, né? Súmula clássica, mas cobrada ainda. Ou a súmula 491 do STF, é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. E a súmula 642 do STJ, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o fortalecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para juizar ou prosseguir ação indenizatória. E finalizaremos com direitos reais, trazendo alguns julgados também. Banca CESP gosta muito de julgados, então foquei aqui para trazer julgados, já que nosso tempo é curto, em vez da lei seca. Vamos lá. Morador que não é associado da associação de moradores, nem anuiu expressamente com a cobrança, não pode ser obrigado a pagar taxa de manutenção de loteamento fechado. Então, se ele não é associado, né, da associação de moradores e nem anuiu expressamente, ele não pode ser obrigado a pagar taxa de manutenção. Outro julgado aqui, STJ, é possível o uso capião mesmo em uma área irregular, ou seja, aquela área que não houve uma regularização fundiária. Então, é possível sim o uso capião mesmo em uma área irregular. Então, recurso repetitivo, inclusive, tema 1025. Outros julgados, procuração em causa própria, aquela chamada procuração em rem suam, né? Não é título translativo de propriedade. Cai bastante em prova. Outra coisa, a destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento de uso capião especial urbana sobre a totalidade da área. Feito? Então, estamos aqui só relembrando, pessoal. Revisão de véspera, só passando pelos temas mais importantes, sem aprofundar demais, né, só para relembrar nesses últimos dias antes da prova de vocês. Então, outro julgado, não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para complementação do quinquênio necessário à declaração de prescrição aquisitiva no caso de especial urbana. Isso aqui são todos o mesmo julgado, são conclusões do mesmo julgado. Então, não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para a complementação do quinquênio. É permitida a sucessio possessiones, ou seja, soma das posses por causa mortis, mas não é admitida a possibilidade de acessio possessiones, que é a soma das posses por atos inter vivo. Então, perceba, é permitida a sucessio possessiones, mas não é admitida a acessio possessiones. Perfeito? Outro julgado, prescrição aquisitiva começa do exercício da posse ad usus capione. A usus capione é forma de aquisição originária, isso sabemos, né? Então, não vai permanecer aqueles ônus anteriores. Então, os ônus reais que gravavam o imóvel antes da declaração não vão permanecer, já que a usus capione é uma forma de aquisição originária. O usus capione pode ser arguído em defesa, súmula clássica e antiga do STF, 237. É possível o reconhecimento da usus capione de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso da demanda. Então, ao longo da demanda é possível reconhecer, mesmo já tendo juizado ali, certo? E caminhando já para o final, já no tema condomínios, condôminos podem ser chamados a responder pelas dívidas do condomínio, sendo permitido inclusive a penhora do apartamento, que é bem de família. Olha só. Condomínios residenciais podem impedir, por meio da convenção condominial, o uso de imóveis para locação Airbnb. Então, você tem um apartamento lá no Rio de Janeiro e quer deixar no Airbnb, se houver uma convenção condominial, eles podem, inclusive, impedir. Né? E o condomínio
por ser uma massa patrimonial, não possui honra objetiva e não pode sofrer dano moral. Pessoal, as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, inclusive uma súmula nesse sentido, né, ferindo a sua honra objetiva, não é honra subjetiva, é honra objetiva. E aqui, em relação ao condomínio, isso não é possível. Então, o condomínio, por ser uma massa patrimonial, não possui honra objetiva e não pode sofrer dano moral. Para finalizarmos, uma súmula importantíssima, vi umas 2 ou 3 questões sobre isso, a súmula 619 do STJ. Então, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, tendo uma natureza precária. Então, é insuscetível de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias. Tá bom? Pessoal, já passamos o nosso tempo aqui. É corrido, eu sei, mas tentamos pincelar aqui os principais assuntos. Tá? Desejo uma boa prova a vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha acertado alguma questão aí. E contem comigo. Até a próxima. Obrigado.